Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero partilhar uma porção da palavra de Deus com a igreja do Senhor neste lugar. O texto bíblico encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, em Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer uma leitura congregacional? Já está projetado ali? Vamos todos no 3 fazer essa leitura. Está lá no telão. 3. Fazer isso, semelhantemente, tomou o cálice da ceia, dizendo: Aleluia, glória a Jesus. Nós lemos 2 versículos, ou o texto da palavra de Deus, um tanto quanto conhecida de todos os irmãos. Mas, se nós atentarmos para o que está dizendo, o texto bíblico disse assim: tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. É um memorial que nós estamos celebrando nesta manhã. Louvado seja o nome de Jesus. E diz que semelhantemente depois da ceia, ou depois de ter ceado, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Outras tradições dizem é o pacto, é a nova aliança, é o novo compromisso. E se você, aqueles que já são casados ou estão noivos, se você observar a sua aliança, você vai ver que você não consegue discernir onde é o início e onde é o fim dela. Eu já trabalhei como ourives, na verdade, na produção de joias, e eu sei bem como é o processo para se produzir uma aliança. Tem um recipiente que se chama cadim. Você pega a pedra bruta de ouro e coloca ela naquele recipiente. Pega um maçarico em altíssima temperatura e coloca fogo naquilo. O ouro é dissolvido, ficando líquido. Líquido como água. Mas no momento daquela chama ali, aquele recipiente chamado cadim, ele fica incandescente, todo ele é absorvido pelo fogo, ele vira quase que uma peça única, fica em brasa viva, e esse momento é o momento da depuração, onde são retiradas todas as impurezas do ouro, e quando ele está na forma líquida, a gente escorre ele em um outro recipiente. É passado num rolo, quase que como aqueles que as irmãs, e muitos irmãos também são conhecedores de fazer, abrir massa, em casa, massa de rosca, massa de macarrão. Aquilo fica da espessura de uma folha como essa da Bíblia, bem fininha. A gente pega depois uma tesoura especial, corta aquilo, começa a dar formato, faz uma circunferência, e naquele momento não é nada apreciável, porque está queimado. Olhe para cá, não deixe nada, é poucos minutinhos que eu tenho aqui para estar ministrando, irmão, então eu quero que você atente para isso, é para a palavra de Deus, não para a minha pessoa. E quando aquilo está ganhando forma, ainda não é tão legal, não é tão bonito, está queimado, aquilo está escuro, e aí a gente pegava aquilo, um materialzinho,
e solda aquilo. Depois que solda, a gente coloca em um outro instrumento de trabalho chamado tribulé. É um pedaço de ferro comprido, e você coloca aquilo e pega um martelo e começa a bater. Batendo para ela arredondar, ganhar formato. Algumas são quadradas, aí você usa outro instrumento e começa a dar forma, ela começa a ficar arredondada, começa a ganhar os seus contornos. Depois que ela está nessa condição, a gente leva ela para uma lixadeira e vai lixando aquilo. Não satisfeito com o resultado, a gente leva ele numa politriz, passa uma cera para dar o brilho, aí ela fica aí reluzente no seu dedo como deve estar. Assim é o processo para se forjar e fazer uma aliança. Quando você pega ela, quando você recebe na sua mão, você não vê sinal de emenda, você não vê sinal de fogo, você não vê sinal de nada, ela está perfeita, reluzente. Eu fiquei pensando sobre essa situação e fiz uma analogia sobre o sacrifício vicário de Jesus em nosso favor. Em Isaías, no capítulo 53, disse que não havia nenhuma beleza nele, para que eu e você desejássemos ele. Ele foi moído pela minha, pela sua transgressão, pela nossa transgressão. Não havia pecado em Jesus, como não há pecado em Jesus, mas todavia agradou ao Senhor moê-lo, passar pelo processo de forja, de fundição. Sabe, às vezes nós passamos por algum processo na nossa vida e achamos que é difícil demais. Nesta manhã eu e você estamos aqui porque Jesus passou pelo processo da fundição, da salvação, para que hoje nós estejamos aqui, meu irmão. Não fizemos caso dele. Para chegarmos aonde estamos hoje, não foi fácil. Lembre-se de tudo que Jesus fez e ainda faz por mim e por você. A Bíblia diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas transgressões. Diz mais que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados, irmão. Eu não estou dizendo outra coisa, nada de mim mesmo, eu estou dizendo Bíblia, palavra de Deus. É o que o Senhor fez e faz por nós até o dia de hoje. É interessante quando paramos para pensar e fazer essa analogia, que seja esse paradoxo como queira, da situação enfrentada por Jesus. Meu irmão, se Jesus quisesse, bastaria uma ordenância só, bastaria uma única palavra, mas Ele passou por um processo. Processo fala de procedimento, fala de situações, caminhos e ritos que precisamos passar. Não é simplesmente o ato de estarmos aqui hoje, nesta manhã, para participarmos, comer o pão e beber o suco, não é isso. Há um processo que nós devemos observar, é o memorial do Salvador, é um sacrifício que me garante, te garante a vitória, é a porta, é o acesso, é a entrada para o céu, morada celestial, meu irmão. Não é estar aqui, não é viver uma vida banal. O que Jesus tem feito por nós excede o nosso entendimento. Excede tudo aquilo que nós entendemos por compreensão. Nós precisamos lembrar daquilo que Jesus viveu, lembrarmos daquilo que Jesus ensinou. E quando eu digo ensinou, no passado, eu estou falando da presença física, é o verbo que se fez carne, mas continua nos ensinando através da sua palavra.
A palavra de Deus, ela é viva, ela é real, ela prevalece, ela continua. Passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus, essa não vai passar. Meu irmão, não tem sombra de variação naquilo que o Senhor tem dito. Você já observou que muitas vezes as pessoas, elas até são conhecedoras da palavra do Senhor, alguns praticantes, outros não, mas quando chega uma situação adversa e ele se recorda do texto, ele se recorda da palavra, ele cai à ficha e diz: mas o Senhor já havia dito isso na sua palavra, eu preciso voltar para o Senhor, eu preciso reconhecer isso. Então lembre-se de tudo aquilo que Jesus viveu, concernente à vida do Nazareno. Nós sabemos que Deus o ungiu com o Espírito Santo. Na verdade, Ele é um só, é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas tudo aquilo que Jesus vivenciou, tudo aquilo que Jesus passou na face dessa terra, e nós precisamos reconhecer isso e fazer a aplicabilidade da palavra em nossas vidas. Então não é simplesmente conhecer a palavra, é viver a palavra, é aplicar a palavra, mas é aplicar em nós mesmos, entendendo que aquilo que ele viveu é exemplo para nós. Aquilo que ele nos ensinou e nos ensina, exemplo, irmão, Mateus 5,48, sede vós perfeitos como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Não é fácil chegar nessa condição, porque somos falíveis, mas o interessante é que Deus sabe disso. Mas porfiai por entrar pela porta estreita. Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas nós temos que fazer alguma coisa. Entenda, não é barganha, não é troca. O sacrifício de Jesus já está posto, ele não vai mudar. Deus não nos trata ou age como um menino birrento. Se você ficar aqui dando trabalho, eu vou te tomar a bola. Você não vai jogar o videogame. Não, não é isso, irmão. Aquilo que Deus tem para a sua vida, para te abençoar, Ele derrama sobre você, Ele não te toma. Deus é fiel, mas a contrapartida é verdadeira. O filho tem que ser obediente, ele tem que esforçar, ele tem que batalhar. O céu é tomado pelo esforço, irmão. Então esforça. Outro texto diz: esforça-te, tenha bom ânimo. Não ia ser fácil, não é fácil. Também não foi fácil para Jesus. Você está achando que foi fácil para Jesus? Alguém um dia me disse: mas ele era o próprio Deus, alto lá, ele sentiu como um ser humano. O teocentrismo cristão nos revela isso. Quando furou Jesus, ele sentiu, meu irmão. Você acha que ele não sentiu? As expressões bíblicas só tenho fome, tenho sede. Ele sentiu, mas nos mostra o legado, o exemplo, a capacidade do nosso Deus. E aí, irmão, a Bíblia nos diz assim, que nós somos imagem e semelhança desse Deus. Não é fácil, por quê? Porque nós somos limitados, mas o Deus que nós servimos não é. Ele habita em mim, Ele habita em você. Eu vou repetir: o Deus que você serve, Ele não é limitado, Ele tem todo o poder. Ele diz: é-me dado todo o poder no céu, na terra. Deus é o Todo-Poderoso, e você é a imagem e semelhança desse Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Lembre-se dos sofrimentos que Ele suportou. Existiam algumas mortes horrendas naquela época. Eu destaco duas: a morte por apedrejamento e a morte de cruz. Qual era o pecado de Jesus, meu irmão? Qual foi o erro de Jesus? Você consegue apontar alguma coisa? O que é que Jesus fez? Ele curou, libertou, salvou, trouxe paz, alegria, regozijo, ressuscitou mortos. Isso é errado?
perdoou pecados, isso é errado. Qual foi o erro de Jesus? É que nós não paramos para observar e fazer essa análise e colocar isso como introspecção. O que é isso? Trazer isso para uma análise pessoal, interior. Muitas vezes nós somos sujeitos ao quê? A reclamar. A reclamar das coisas, a reclamar da vida, a reclamar dos problemas, que somos sujeitos a passar por eles. Outro dia orientava um familiar. Eu disse, eu não quero entrar na sua particularidade, mas você está me perguntando algo e aí você me deu a oportunidade de responder, então eu vou responder. Eu disse, não faça isso com seu filho. O que você está fazendo agora não terá resultado, mas quando ele tiver maior, ele vai fazer isso que você está fazendo. Esse exemplo é ruim. Imagine uma criança num ambiente de um bar. Imagine uma criança em volta de uma mesa de sinuca num bar. Depois, quando ele crescer e começar a fazer essas coisas, não diga, eu joguei pedra na cruz. Você não jogou pedra na cruz. Você deu um mau exemplo, você fez o que não deveria. Vai para a palavra de Deus, que lá diz assim, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e ainda quando for velho, ele não se desviará dele. Eu olho para a palavra, irmão, não sou perfeito, sou falível, mas aqui a Bíblia diz para mim e para você, esforça, irmão. O seu Deus é santo, Ele é perfeito. Procure também ser santo e perfeito. Tente fazer isso, meu irmão. O sofrimento de Cristo não pode ser em vão, especialmente para nós que somos conhecedores da palavra. Ele não pode ser em vão para ninguém, mas para mim e para você, meu irmão, que somos conhecedores da palavra, especialmente não pode. Hoje eu e você estamos aqui, eu volto a te dizer, entendeu por que aqueles números lá no início? É porque Deus tem dado a oportunidade para mim e a você de estarmos vivos aqui para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Nós somos carta vivas de Deus, nós somos testemunhas de Deus, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos aqueles que são chamados de santos, nós somos chamados para proclamar o Evangelho, nós somos chamados para adorar e servir esse Deus, meu irmão. Eu tive 2 experiências essa semana, no sentido de evangelismo. E eu vou contar isso para os irmãos, porque às vezes fica, é fácil. Às vezes você só referendar a palavra, eu gosto de contar a experiência. Mas isso serve de lição, de aprendizado. Chegamos no estabelecimento e encontramos um jovem ali. Irmão, a bola estava quicando, eu falei, vou fazer um golaço agora. Fui evangelizar ele. Ele disse para mim, eu acredito em Deus, mas eu já fui kardecista, umbandista, da igreja católica, congreguei na videira, fui não sei para onde. Falei, meu Jesus, vem cá, deixa eu conversar com você. Fui falar de Jesus para ele, chamei para estar aqui no Projetando. A oportunidade é dada a mim e a você de falar a respeito deste Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus por isso, irmão. Você é portador da palavra que liberta, cura, salva, batiza, leva para o céu. Você tem essa palavra na sua vida. Glória a Deus, fiquei alegrinho. Quando foi anteontem, uma nova oportunidade, eu tive que pegar um Uber para deslocar. A pessoa me falou tantas coisas ali dentro, tantas atrocidades, eu não sei, parece que me deu assim uma pane. Eu não falei de Jesus. Eu não evangelizei aquela pessoa, e as coisas que ele me falou foram coisas horrendas, impublicáveis aqui, inclusive. Eu fiquei atônito com aquilo. Eu partilhei isso com a minha esposa, ontem ela falou assim, você não falou de Jesus para ele? Você está vendo, meu irmão? Ela disse, por que você não falou de Jesus para ele?
Por que não chamou para estar lá na igreja? Convidasse ele para a igreja. Essa alma precisa ser liberta. Você está vendo, meu irmão, a nossa responsabilidade? Quando eu olho para isso e vejo, eu fui refletir, falei, meu Deus, o teu sacrifício não pode ser lançado fora dessa forma. Eu tenho a responsabilidade de dizer para essa alma que o Senhor liberta, que Ele cura. Ele morreu lá na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou, e hoje Ele nos dá a oportunidade de morar no céu. Eu pensei, Senhor, tenha misericórdia, me perdoa. Me dá outra chance. Eu e você servimos o Deus da segunda chance. Lembre-se disso. Você, eu, nós servimos um Deus que nos dá a segunda chance. Se você tem falhado, meu irmão, se você não tem feito como a palavra diz, e agora não estou dizendo só no aspecto do evangelismo, se alguma coisa ao longo deste mês você entende que você desagradou ao Senhor, sabe, as coisas não podem ser banais. Se você entende que você pecou, Deus tem o poder de remir. O que é isso, pastor? Perdoar os nossos pecados. É uma palavra reflexiva. Nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor daqui a alguns minutinhos. E a Bíblia diz assim: examine-se ou examinai o homem a si mesmo. Só depois coma e beba do cálice do Senhor. É um autoexame. Reflita sobre isso, meu irmão. E olhe para cá, meu irmão. É fácil nós fazermos essa análise. Pergunte assim, na minha condição, no meu lugar, Jesus teria feito o que eu fiz? Talvez nós adentramos aqui nesta manhã sabendo que nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor, mas não pedi perdão a Deus, não falei com Deus. Eu quero convidar você, assentado, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar, irmão, pedindo a Deus o perdão, pedindo a Deus que nos visite, pedindo a Deus que realmente toque no íntimo do nosso ser. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos nesta manhã, Senhor. Adentramos, Senhor, no lugar santo para pedir o perdão do Senhor. Meu Deus, naquilo que nós temos praticado, falado, perdoe-nos, Senhor, se isso desagradou ou ofendeu o Teu Santo Espírito. Meu Deus, tenha misericórdia, nos dê, Senhor, a sensibilidade e a graça, ó Pai, de entendermos que o Senhor é verdadeiramente santo e que o Senhor nos chamou a uma vida de santidade. Pai, nós estamos prestes, Senhor, a participar do Teu corpo e do Teu sangue, o sacrifício vicário, sacrifício esse que nos garante vitória, que perdoa os nossos pecados, que nos restaura, que nos fortalece. Ó Deus, nos dê, Senhor, essa sensibilidade, abençoa nossas vidas, Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor, venha remir, meu Pai, perdoar, meu Deus, só agora nós suplicamos a Ti, ó Deus, reconhecendo que somos falíveis, mas entendendo que o Seu amor, que a Tua graça, que excede todo entendimento, está nas nossas vidas. Ó Deus, nos abençoe, Senhor, purifica-nos, ó Pai, e nos dê a vitória, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Jesus.